Amém. Muito gratificante para mim poder estar aqui com vocês. Muitos eu já conheço, alguns não, né? E para mim é um presente da parte do Senhor poder estar aqui hoje, né? E poder compartilhar também um pouco, né? Vou resumir um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida ao longo desses 15 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Amém. Eu quero começar dizendo que Jesus, Ele é o nosso único ponto de referência. Quero falar um pouco a respeito do meu casamento, né? Que foi através do acontecimento que houve, da separação, né? Que houve no meu casamento, que eu vim a conhecer Jesus. Eu casei em 1995, né? Minha esposa chama Raquel. 3 anos depois, o Senhor nos presenteou com um filho. O nome dele é Vinícius. Eu creio que muitos aqui já conhecem ele. E passado mais 3 anos, né, depois que o Vinícius já estava com 4 anos, a gente passou por um momento ruim no casamento, eu e Raquel. E Raquel chegou um dia para mim, no final de tarde, e disse para mim que o nosso casamento estava acabado. Disse que tudo tinha acabado e que não tínhamos mais nada, e que a partir daquela data tinha se rompido o nosso casamento e que a gente deveria ir ao advogado, tal, enfim. E essa notícia para mim foi muito ruim, né, esse dia. E confesso que eu perdi o chão, não sabia o que fazer, né? E fiquei desesperado, perdido, totalmente perdido, né? Porque não conhecíamos o Senhor, né? Não conhecíamos o propósito do Senhor. Sabíamos que havia Deus e havia Jesus, mas não sabíamos quem era, nem Deus, nem Jesus, né? Mas uma coisa eu tinha guardado dentro de mim, né? Que o casamento era algo para sempre, né? Mesmo não sabendo tratar minha esposa do jeito que Deus quer, né? Do jeito que está na palavra, né? Que hoje eu sei disso, né? Mas o sentimento que eu tinha e a vontade que eu tinha era de estar com ela para sempre, né? Meu sonho era ter a família, minha família, né? Casar, ter uma esposa e ter uma família. Mas no meio do caminho teve esse problema, né? Pois bem, passado isso, né? Tomado a decisão por parte da minha esposa, o meu irmão, eu creio que todos conhecem aqui, veio me procurar, né? O Gilberto, pai do Murilo, do Breno. E ele já havia, por várias vezes, né? Falado do Evangelho para mim. Mas
eu nunca quis, né? Sempre achava que era mais uma história e, enfim. Até que nesse dia, depois que a Raquel tomou a decisão, então essa notícia ela saiu espalhando por toda a nossa família, né? Porque a gente sempre foi um casal que se deu muito bem, nos dava muito bem, todo mundo tinha boa referência nossa, né? Pelo nosso relacionamento, né? Amoroso, tal, como casal. Então, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo e não queriam, falando, não, jamais, vocês não podem fazer isso, tal, né? Mas ela estava decidida na decisão dela e, enfim, no que ela queria. E foi aí que um dia o meu irmão, né, chegou, me procurou e disse para mim se eu estava disposto a conversar com ele, que ele tinha algo para falar para mim, né? E aí eu falei, sim, com certeza, vamos conversar, vamos bater um papo, tal. Nos encontramos, e aí o meu irmão chegou para mim e começou a falar sobre a minha descendência, né? Você consegue entender, mano, que você, se a gente pegar aqui, hoje nós voltarmos a nossa mãe, os nossos avós, os nossos antepassados, nós vamos chegar lá no princípio. Você consegue entender isso? Você consegue entender que houve um princípio lá, para que hoje nós estivéssemos aqui? Sim, eu estou conseguindo entender o que você está falando. Pois é. Quando os nossos pais morrem, ele disse para mim, quando os nossos pais morrem, a gente é herdeiro de alguma coisa, né? Então, voltando à descendência, no princípio, você consegue entender que você herdou algo lá do princípio, que é o pecado, que é o problema que o homem tem para resolver com Deus? Porque eu creio que você, na sua situação, você, de repente, pode estar imaginando que o seu problema é o casamento, né? Porque o que está te afligindo agora é o casamento. Há pouco tempo atrás, você tinha um problema de desemprego, você estava desempregado. Hoje você está passando um problema no casamento e você acha que o problema é esse. Mas eu quero te dizer que o seu problema não é esse. O seu problema é porque você está separado de Deus por causa do pecado e do pecado original, porque você governa a sua própria vida. E aí, vamos abrir lá em Mateus 7. Mateus 7, 24. Então eu vou ler o texto e depois eu faço a observação. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu.
porque fora edificada sobre a rocha. No 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, nós vemos aqui que falam de duas pessoas, né, que edificaram a casa. As duas casas sofreram os mesmos intempéries, né? Porém, a que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu, mas a que estava sobre a areia, ela desabou. E fala sobre o homem prudente e o insensato, né? O prudente é aquele que ouve e pratica, e o insensato, ele ouve e para ele é como se fosse nada. Ele não se atenta. E o Senhor falou comigo profundamente nesse texto. Principalmente na segunda parte, né? Na segunda parte, eu vi claramente toda a história da minha vida, não somente do casamento, mas toda a minha vida desde adolescente, quando eu comecei a ter entendimento, jovem, adolescente, adulto, e depois tomar a decisão de se casar. Então Deus mostrou para mim que realmente o meu problema era a independência, né? Era o fato de que eu é que estava governando a minha vida. Eu estava sendo um homem insensato, né? Que por algumas vezes eu ouvi a palavra e não quis. Simplesmente ouvi e não pratiquei. Não coloquei em prática, não tomei a decisão. E isso trouxe grandes consequências na minha vida. Grandes consequências terríveis. Mas, graças a Deus, eu pude tomar a decisão, né? Havia uma esperança. Havia uma esperança. E eu decidi entregar minha vida para o Senhor, né? O Senhor falou muito comigo a respeito, nesse mesmo momento, né, que a gente estava ali. Durou em torno de 1 hora, mais ou menos. A gente se encontrou numa estrada, na rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, ali. Não sei se alguns conhecem aqui, é um restaurante que chama Frango Assado, para quem vai antes do pedágio de Caieiras ali. E a gente se encontrou ali e foi por em torno de 1 hora, 1h20 mais ou menos. E o Senhor falou demais comigo, algo que o meu irmão não havia citado, né? Sobre santificação. O Senhor falou ao meu coração. O Senhor falou comigo a respeito do casamento, né? Que haveria a possibilidade da restauração da minha família. E que também poderia acontecer de não ser restaurado a minha família também.
Ele deixou bem claro isso para mim. Mas ele disse para mim que é possível. E sobre santificação, ele falou comigo demais. E foi algo que mexeu muito comigo, porque eu nunca havia vivido isso na minha vida. Em toda a minha vida. Eu casei com 27 anos e separei com 35 anos. E hoje eu estou com 50. Então foram muitos anos longe do Senhor. Foram muitos anos, né, de uma vida independente, de uma vida segundo a minha própria vontade. Outra observação que eu queria fazer a importância de conhecer Jesus. Tudo na vida precisa de um fundamento, né? Não se constrói nenhuma casa sem o fundamento, como eu li agora há pouco no texto. Por quê? Porque se você não fizer o fundamento, a casa provavelmente ela vai cair, né? Então, o que é necessário? É necessário que o homem conheça a Jesus, né? Para que haja fundamento na vida dele, para que ele possa entender, né, a respeito das outras coisas, a respeito de uma vida santa, a respeito de casamento, né? Porque Jesus é o autor de todas essas coisas, né? Jesus, ele é o autor da vida. Ele é o criador de todas as coisas. Nos criou para um propósito, né? Então, para a gente fazer parte, temos que conhecê-lo primeiro, para que haja fundamento na nossa vida e para que a gente possa entender sobre todos os assuntos, né? O jovem, todo ser humano, todo homem, toda mulher, né, nasce, cresce, tem vontade de casar e tem vontade de ter filhos, né? Como que a pessoa vai poder ter um filho, poder casar sem fundamento, né? Não tem como. Então vamos lá, 1 Coríntios 3:11. Primeira Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E conhecer a Jesus. João 17:3.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a gente vê a importância, né, desse fundamento, que é a vida do Senhor. A obra de Cristo na cruz, ela não foi em vão. Ela foi para que tivesse sentido, né? Para que o homem, tudo que estava oculto, foi revelado através da vida de Jesus. E sem fundamento, não há vida, não há entendimento, não tem como. Amém. Voltando a respeito do meu testemunho, passado então esse período aí, tal, eu vim a entregar minha vida para o Senhor, né? E tomei a decisão e aí fui conversar com um dos pastores. Na época, quem conversou comigo foi o Ramon, pastor Ramon. E Ramon me chamou de lado assim e falou assim: mano, Ramon repetiu algumas coisas que o Senhor havia falado comigo lá no restaurante, na estrada. Então, nesse dia, Ramon chegou para mim e falou assim: mano, você está decidido, né? Está convicto nessa decisão sua de entregar sua vida? Você está aí sempre nos perguntando quando que nós vamos te batizar, quando, né? Não, sim, com certeza, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado o mais rápido possível. Pois é. Você entende que o casamento ele é indissolúvel? Sim, eu entendo. Você entende que há uma possibilidade do Senhor restaurar o seu casamento? Porque tem uma esperança, né? Existe uma esperança porque a sua esposa ela não faleceu, né? A sua esposa, ela, pela história que você me contou, ele dizendo para mim, né? Ela faz um percurso todo dia, ela sai de Jundiaí e vai trabalhar em São Paulo, né? E no meio desse percurso, o ônibus poderia sofrer um acidente ali, ela ali dentro morrer num acidente. Aí acabou, não teria mais como, né? Mas ela está viva, ainda há uma possibilidade do Senhor falar com ela e converter isso tudo em bênção e ela vir e o Senhor restaurar o casamento de vocês. Como também, né, deixando bem claro para você, pode ser que não aconteça, né? Pode ser que você não venha ver a conversão da sua esposa, ela pode se converter depois, você vinha a falecer, enfim. Existe uma série de coisas que pode acontecer no meio desse percurso, desse caminho, né, que você está decidindo caminhar. Eu falei assim: não, eu estou ciente de todas essas coisas. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar para você é que não adianta amanhã você se arrepender e você disser assim: olha, eu arrumei uma mulher de Deus, eu arrumei uma pessoa que vai cuidar de mim, tal, porque isso não agrada ao Senhor, né? E isso não vai ser aceito pelo Senhor nem pela igreja do Senhor. Então, queria deixar bem claro isso para você, porque lá na frente, de repente, você se arrepende, né?
E, enfim. Não, Ramon, eu estou convicto de todas essas coisas. Eu entendo que o casamento é um só, né? Mesmo na minha ignorância, eu quero te dizer que nunca foi da minha vontade separar da Raquel, né? Eu creio que há essa possibilidade de restauração, mas se ele restaurar, tudo bem. Agora, se ele não restaurar, está tudo bem também, porque eu vejo que eu consigo enxergar a oportunidade que o Senhor está me dando, de ter um relacionamento com Ele, de poder viver uma vida com Ele, e isso não tem nada que pague. É uma oportunidade que o Senhor está me dando, e eu estou muito grato por isso. Por isso que eu quero já tomei essa decisão e eu quero ser batizado, né? E aí eles me batizaram, e após o meu batismo, um mês depois, ela saiu de casa, foi embora, né? E isso já dura esses 15 anos que eu citei no início aqui. Quero dizer para os irmãos que não há tristeza em mim, porque o Senhor fez uma promessa que Ele seria o nosso consolo. Ele seria o nosso consolo. Ele é tudo que precisamos. O casamento, ele é bom. Ele faz parte do plano do Senhor. Mas ele não é o mais importante que o Senhor. Ele não é mais importante que o Senhor. E aí ela seguiu, né, o caminho dela, junto com o nosso filho. Hoje nosso filho está com 19 anos, né, mora na mesma cidade que eu moro, lá em Jundiaí. Voltaram para Jundiaí, moraram um tempo em São Paulo. E graças a Deus, né, graças a Deus eu estou firme, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Eu quero agradecer a vida da igreja, né? Eu sei que muitos têm orado por mim, né? O Senhor tem usado essa situação que eu estou passando para conversão de muitas pessoas. O Senhor tem usado para restauração de casamento. E isso tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu me lembro que logo no início, né, da minha conversão, foram meses, eu me converti em setembro, foi assim uns 2 meses, né? O Senhor me deu uma experiência muito forte também, mais uma, né? Uma delas, né? Que eu vou contar rapidinho aqui. E foi exatamente no dia do meu aniversário, né? Eu me converti em setembro, em outubro Raquel foi embora com Vinícius, e no dia 22 de novembro de 2003, eu fui buscar Vinícius, era um sábado, para a gente vir ao encontro em São Paulo, que era na Zona Leste, e na rodovia dos Bandeirantes nós sofremos um acidente, né? Eu e Vinícius. Eu estava com um carro que não tinha... Era um Gol muito simples, não tinha airbag. Vinícius tinha 4 aninhos,
Estava no banco dianteiro, sem cinto de segurança, né? E nós batemos a 120 por hora na rodovia, e o Senhor nos livrou da morte, tanto eu quanto o Vinícius. O Vinícius não teve nenhum hematoma, o Vinícius não teve nenhum arranhão, né? E foi assim uma tragédia aquele dia, parecia uma cena de filme, né? Muitas pessoas, nós fomos o terceiro carro a bater, e muitas pessoas deitadas naquela rodovia. Graças a Deus ninguém veio até óbito, faleceu, e o Senhor poupou a vida de todo mundo ali, né? E o Senhor deu uma experiência muito forte, né, para mim, e eu creio que isso também ficou gravado na vida do Vinícius. Ele jamais vai esquecer disso. Nesse dia, eu lembro que peguei Vinícius praticamente morto, né, nos meus braços. Vinícius não respirava, parecia peguei ele assim embaixo do painel do carro. Vinícius parecia um pedaço de pano, né? O pescoço caía para um lado, o braço caía para o outro, e não respondia a nada. E aí eu peguei, soprei na boca do Vinícius, e o Vinícius resmungou um pouco, né? Parecia que estava todo quebrado por dentro, tal. Nós descemos ali do carro, fomos para o canteiro, né, da rodovia, e veio uma pessoa até nós, que até hoje eu não sei quem é, eu não tenho contato dele. Ele só disse para nós ali, para mim, que ele tinha ido ali exatamente somente para nos ajudar, e que eu fosse muito breve no que eu queria, e o que eu precisava tinha que ser muito breve. E eu falei para ele que eu precisava avisar minha esposa e avisar um dos pastores, ou meu irmão, meu pai, na época, né, que estava no encontro lá nos esperando. E ele fez isso e sumiu, né? Sumiu, desapareceu, não fiquei em contato dele, não ficou mais por ali, enfim. Eu creio que foi um anjo que o Senhor mandou ali para nos ajudar. Então, esse foi um livramento que o Senhor nos deu nesse dia, nos livrou da morte ali. Foi uma experiência muito forte que tivemos. Eu vou pedir para os irmãos abrir 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Fala sobre santidade e fala sobre a gente esperar. Primeira Pedro 1, 13 ao 16. Vamos lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então, cingindo o vosso entendimento, ou seja, está atento, né? Ser sóbrio, não vacilar, não estar distraído. E esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus, que é o fundamento. Então, é um presente de Deus, né? Que o Senhor nos deu, que é a vida de Jesus em nós. Essa revelação que está sendo dada à igreja, que está sendo dada para cada um de nós, da vida de Jesus, da vida e obra de Jesus, a obra na cruz de Jesus, que ali revela tudo que estava oculto está sendo revelado através da vida de Jesus. Jesus cumpre tudo na cruz. Então, que a gente saiba esperar, tenha paciência nessa graça, né, que é nos dada através da vida de Jesus. Mesmo a gente somos, né, seres humanos, a gente passa por dificuldade, passa por momentos de turbulência, enfim, a gente tem a nossa deficiência, né? Mas temos também um conforto divino da parte do Senhor. Né? O Senhor é que nos conforta. Vamos ler lá em 2 Coríntios 1, do 3 ao 14. Do 3, tá? A partir do 3. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Senhor, permite às vezes que passemos por algumas aflições, né?
Ele nos consola, nós aprendemos com isso, para que podemos cooperar com a obra dele e consolar outros. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tal grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também a vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escreveu além do que ledes bem compreendeis, e espero que compreendeis de todo, como também já parte correspondentes de somos da vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Então, se nós sofremos, nós também temos um consolo, né? Se passamos por tribulação, o consolo é maior do que a tribulação. Né? Cada um de nós já tivemos muitas experiências com o Senhor. E eu creio que vocês também já tiveram. Então, o próprio Jesus disse, o nosso Senhor disse, que nós tivéssemos ânimos, fôssemos de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E em quem está a nossa confiança? Como tem sido a nossa oração, né? A palavra fala que bem-aventurado o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Eu tenho orado, não tenho desistido, não desistirei da minha família, jamais, né? Por quê? Porque antes de mim,
o maior interessado na minha família é o Senhor, porque o projeto não é meu, né? O projeto é do Senhor. Então, compete a mim cooperar com o propósito do Senhor, orar pela minha família, pagar um preço pela minha família, pela vida da Raquel e pela vida do Vinícius, né? Vamos ler o texto de 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, como tem que ser minha oração diante do Senhor? Tem que ser conforme a vontade do Senhor, né? Se eu orar conforme a vontade do Senhor, eu posso ter a plena convicção de que Ele vai me ouvir e no tempo dEle, né? Se eu souber esperar, né? Porque eu tenho que saber esperar também, né? Não adianta eu orar conforme a minha vontade, tem que ser conforme a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é a vontade do Senhor. Eu tenho que esperar, eu não sei o dia nem a hora, mas eu tenho que confiar no Senhor e aguardar nele, né? Se eu estou orando para que a família seja restaurada, né, eu tenho que permanecer orando e crer, sabendo que é da vontade de Deus, né, e que é mesmo que a família seja restaurada, né, eu creio que é da vontade do Senhor, que o maior interessado nisso é o Senhor. Então eu estou convicto de que um dia esse negócio vai acontecer. Eu não sei quando, né? Eu espero poder ver. Mas, se eu não ver também, o Senhor vai continuar o mesmo. Vai permanecer o mesmo. Ele não vai mudar. O casamento não vai mudar. A condição do Senhor não vai mudar. Tudo que está escrito não muda. Tudo que está na palavra não muda. Na verdade, quem precisa mudar somos nós, né? Segundo a vontade do Senhor. E um outro texto que eu gostaria de compartilhar está em Mateus, muito conhecido, né? Todos nós sabemos. Mateus 28, de 18 a 20. Esse texto ele fala da soberania, da ordem, promessa e consolo divino. E eu coloquei uma observação aqui para lembrar para nós, todos nós, que nossas vidas estão nas mãos do autor da vida.
o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então, para nós que tomamos uma decisão, quem não tomou ainda, corre. E quem já tomou, permaneça, porque está no lugar certo. Você entregou a sua vida para a pessoa certa, nas melhores mãos, na mão da própria pessoa que te criou. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aqui ele já falou da pessoa dele, da soberania dele, ele já deixou claro que toda autoridade foi dada a ele pelo Pai, nos céus e na terra. E nos deu a ordem também de fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado a nós. E Ele também fez a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, eu quero dizer que eu me sinto privilegiado e muito grato por essa oportunidade que o Senhor me deu. Dizer que eu sou apaixonado por Jesus. Sou apaixonado pelo Senhor. O Senhor tem me levado a experiências e lugares que eu jamais imaginaria. E viver as coisas que Ele tem permitido, que eu jamais imaginaria viver. Nunca imaginaria isso que estou vivendo hoje, né? E eu queria abençoar a vida de vocês, lembrando vocês que são jovens, né, que vocês deem a devida importância a tudo que Jesus tem dado para vocês. Que vocês realmente dêem a devida importância. Sigam a se santificar. Sabemos que a volta do Senhor, ela está próxima. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ela está próxima. Mas honrar o Senhor, não por tudo já que o Senhor tem feito por nós, que eu sei que o Senhor tem feito muita coisa na vida de cada um aqui, mas pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor é. Deus Santo, Criador de todas as coisas, e morre no nosso lugar, entrega a vida dele a favor de nós,
E Ele decide vir morar em nós. Ele decide vir morar em nós. Ele fala, não, eu habitarei em vocês. Então isso é um tesouro muito grande. Então eu queria abençoar a vida de vocês, né, com essa palavra. Pedir a vocês que continuem orando pela minha vida, pela vida da minha família. E agradecer ao Senhor por cada vida aqui, né? Eu olho aqui, vejo muitos jovens aqui, muitos eu peguei no colo, Murilo, Breno, sobrinhos, né? E assim, como já foi lembrado aqui, né, pelo Hélio, hoje olhar, né, e poder ver que vocês estão perseverando, vocês estão firmes, né, olhando para Jesus, né, isso é um presente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sempre. Vamos orar pelo maninho? Estendam vossas mãos santas. Amém. Vamos orar e vamos profetizar sobre a vida dele também. A oração do maninho tem sido no sentido de cooperar com o propósito do Senhor. Ele bem lembrou 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É vontade, é desejo do Senhor a restauração da família. E nisso está a restauração da família do maninho também. Senhor,